A geração Alpha, que é a galera que nasceu depois de 2010, tá descobrindo rock pelo TikTok. Eu acho isso no mínimo curioso. Se você, assim como eu, é uma criança dos anos 2000, ou final da década de 90, a famosa geração Z, o seu primeiro contato com o rock foi provavelmente algum canal de televisão que passava videoclipes de música. Eu acho que o maior exemplo que existe no mundo é a MTV, que quando lembro de sua queda eu fico triste, porque era um dos poucos canais de TV realmente bons. Fora isso, outra maneira comum de conhecer novas músicas e bandas era o Anime Music Video, vulgo AMV. Pô, Rock Lee vs Gaara ao som de Linkin Park me dá arrepios até hoje. Inclusive, Rock Lee ter perdido essa luta foi muito roteiro a favor do Gaara. E essas eram maneiras convencionais de você ingressar no mundo do rock, principalmente nas vertentes no metal e pop punk, que dominaram os anos 2000. Existiam outros jeitos, claro, como soundtrack de algum jogo de PS2, tipo Guitar Hero, ou algum membro da sua família, geralmente seu irmão mais velho, te mostrando bandas e músicas que ele gosta. Porém, hoje em dia, com os vídeos curtos ganhando cada vez mais espaço e o pessoal ficando com o cérebro cada vez mais podre, a nova geração tem usado o TikTok como ferramenta para moldar o seu gosto musical. E eu acho que a gente pode separar esse evento, entre aspas, histórico ou revolucionário no mundo da música em algumas fases. Então, oi, eu sou o Aibe, o vampiro que faz vídeo pra internet. Se inscreve, deixa o like e vamos começar. Mas antes, um pequeno aviso. Muita coisa que eu falar aqui pode ser aplicada à geração Z, eu só não coloquei ela no título porque o tema do vídeo anterior já envolvia ela. E também porque mesmo que eu odeie ela em partes tal como todo mundo, eu detesto ainda mais esse hype em cima dela. Eu não entendo porque ninguém fala das novas gerações, Alpha e Beta, e meu Deus, imagina você nascer na geração Beta. Enfim, vamos pro vídeo. O primeiro grande fenômeno do rock no TikTok foi com toda certeza o indie rock. E sinceramente ninguém hoje em dia sabe exatamente o que esse termo significa. Ou melhor, música indie no geral perdeu completamente o significado. Mas na teoria o estilo se baseia na filosofia do it yourself, ou em português, faça você mesmo. Você é incentivado a experimentar sons diferentes e quebrar padrões, além de muitas bandas não terem suporte de uma gravadora ou coisa do tipo por trás. Ou pelo menos era assim, mas a indústria viu que isso poderia dar dinheiro e hoje em dia, igual no rap, tem vários industrial plants, que fingem ser indie, underground, mas tem uma gravadora por trás metendo muita grana. E se a gente for falar de grandes nomes do segmento, alguns exemplos famosos são The Strokes, Macacos do Ártico, The Smiths, ou artistas solo como Mac DeMarco, Clairo e Current Choice. Mas tu reparou como todos os artistas que eu citei podem ser enquadrados em outros subgêneros? O problema é que para a geração alfa que tá descobrindo rock, saber qual estilo é qual não é uma coisa fácil, e às vezes nem pra mim é. Então tudo que não é diretamente pop ou mainstream acaba sendo taxado como indie rock. E para piorar, a maior plataforma de música da atualidade, o Spotify, faz questão de reforçar isso. Porém, o indie rock que fica famoso no TikTok, ele normalmente segue sim alguns padrões. Nunca é uma música do ano, às vezes é uma música bem antiga até, é sempre numa pegada mais atmosférica e relaxante, acompanhado de um instrumental leve, monótono, e tem alguma parte boa para fazer edit e virar trend. E dentre as 3 fases que eu vou abordar nesse vídeo, essa é a que eu mais aprecio. Claro que tem muita gente chata que se acha o diferentão por estar ouvindo Macacos do Ártico, sendo que a banda tá no top 50 mais ouvidos do mundo e o cara não conhece outro álbum além de A&M, mas esse revival de músicas antigas e o reconhecimento de artistas incríveis que passaram anos despercebidos é genuinamente muito legal, diferente do próximo tópico, a estética losercore. Antes de mais nada, aqui vai um breve resumo sobre essa estética para você que não sabe. Losercore é um movimento que ganhou destaque principalmente no TikTok nos últimos meses, e como o nome diz, ele romantiza a imagem do perdedor barra fracassado. E sim, isso existe e é realmente uma coisa. E a nível de curiosidade também existe o Incelcore, que meu Deus, por favor alguém me mata. Apesar disso, o Losercore também busca de forma consciente ironizar essa condição de perdedor, que aos olhos da sociedade a pessoa se encontra. No fundo, uma espécie de tentativa de encontrar liberdade optando por ir na direção contrária à corrida dos ratos, valorizando o ócio e rejeitando essa pressão constante de alcançar sucesso. Também existem outros pontos como o estilo de roupa, mas o foco neste vídeo é a música. E alguns sons e artistas ligados a essa estética são Why do Hate Boy, Unhappy do Sorrow,
Bad Root do Dusk the Mice e talvez o maior exemplo, Wi-Fi Skeleton com a música Nope You're Too Late, I Already Died. E a sonoridade geralmente é um bedroom pop, mais ou menos shoegaze, e uma coisa assim mais desleixada, sei lá, tipo um rock de garagem, onde a mixagem boa não é o foco. E sinceramente eu tenho algumas críticas negativas quanto a esse estilo. A primeira é que as músicas são todas iguais, encontraram uma fórmula que deu certo e resolveram replicar ela pra sempre, deixando tudo com cara de genérico. É sério, a primeira que você for ouvir vai ser mais diferente e tal, mas a partir da segunda e terceira você vai reparar que todas parecem a mesma coisa. Esse riff de guitarra pesado e distorcido já virou marca registrada. E quanto à lírica, nem sempre tem uma letra, mas quando tem, costuma falar sobre amor, ansiedade social, relutância em amadurecer e, óbvio, a sensação de ter a vida de um fracassado. E mais uma vez é escrito de forma super rasa, o Sorrow é um bom exemplo disso. Mas apesar de ter essa opinião, eu não odeio exatamente as músicas ou os artistas, principalmente porque o público-alvo são adolescentes, e eu passei essa fase da minha vida consumindo emo rap. Até hoje, Lil Peep é um dos meus artistas favoritos. E também tem o rock emo, né? Fresno, NX Zero, My Chemical Romance, bandas que provavelmente você ouviu na sua adolescência e todos abordam temas mais melancólicos e introspectivos como o Losercore. A diferença é que esse, além de mais genérico, vem acompanhado de um movimento que, por mais que não seja literalmente a romantização de ser um perdedor, muito jovem, mesmo que de forma inconsciente, vai encarar assim. É bizarro ver o cara com 14, 15 anos achando que a vida dele acabou, que não tem mais volta, gente que nem terminou o ensino médio ainda. Um pensamento extremamente influenciado pelas redes sociais, que são um parâmetro de comparação social no mínimo irreal. Então esse ser humano desiludido encontra conforto em ser esse perdedor nesses vídeos e edits. Mas enfim, eu fiz um react do vídeo do C-Link onde eu disserto mais sobre essa última questão, então se você quiser ver tá lá no canal de react. Mas agora vamos pro último tópico do vídeo, a volta em peso dos anos 2000. Não é a primeira vez que a cultura ou estética de uma geração passada volta a ficar relevante nos dias atuais. Na realidade, isso já aconteceu várias vezes, mas eu acho que nunca foi tão forte como está sendo a volta dos anos 2000. Estéticas como skater, grunge, emo, ou então talvez a mais forte atualmente, older brother core, são todos movimentos realmente associados ao som daquela época. Korn, Limp Bizkit, System of a Down, Blink-182, Sum 41, e é curioso ver uma nova galera descobrindo e ouvindo esses clássicos, através das redes sociais, dos vídeos curtos, tipo aqueles vídeos montando outfits inspirados nessa época. O que é bem diferente da gente geração Z, que nem eu comentei no início do vídeo, que descobriu através da TV, videogame, AMV ou algum parente. E o motivo por trás desse revival do rock anos 2000, assim como toda a estética Y2K, é a fome por algo marcante e autêntico, que parece não existir hoje em dia. É tudo tão patronizado, minimalista ao extremo e sem alma, as pessoas querem voltar para antes disso. Um período em que cada banda tinha a sua personalidade, e dava para perceber isso facilmente, mesmo que eles fizessem um estilo de som parecido. No final do dia, tal como toda estética, ela tem seus posers, ou melhor, seus larpers, eu acho que é assim que fala, tipo o cara que quer fazer parte e só consome mais famoso. Mas em contrapartida, tem o pessoal que gostou de verdade, e foi atrás de conhecer mais bandas nichadas e suas discografias, sendo quem vai realmente ficar quando o hype passar. O rock em geral nos últimos anos passou por um momento difícil a nível mainstream. Deixou de ser um estilo que aparece com frequência no topo das paradas, perdendo muito espaço para gêneros como K-pop, reggaeton, trap. Então, mesmo que eu não seja muito fã do TikTok, na realidade eu não gosto mesmo, eu não uso esse trem, é impossível não reconhecer a importância que ele tem nessa missão de manter o rock vivo e apresentá-lo para novas pessoas, colaborando muito mais do que esse tiozão que chama todo mundo de Nutella e fala que na época dele que era bom, com Kiss e AC/DC. Mas por hoje é isso, comenta qual a sua opinião. Concorda comigo? Acha que eu falei besteira? Provavelmente, né? Mas muito obrigado por assistir, redes sociais estão na descrição, eu sou o Vibe e agora o vídeo novo, só o ano que vem. Fly.